Olá, irmãos, bom dia. Sou Simão Macuns, Igreja de Cristo em Angola, e desde já saudações para vocês, Amém. irmãos da Igreja de Moçambique, em especial esse grupo dos casados com quem vamos falar hoje. Agradecer Rosária e Jorge por este convite. Para nós é uma honra poder falar para vocês neste devocional. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade que nos dão. Acho que muitos de vocês já nos conhecem, outros nem tanto, mas agradecer a oportunidade que Deus nos dá de poder partilhar com vocês nesse devocional um pouco daquilo que é a nossa vida como casado, a nossa experiência como discípulos de Cristo Jesus. Então esperamos realmente poder trazer para vocês algo que possa edificar a todos nós, né? Sabemos que o casamento é um desafio não só para vocês, mas para nós também. Que esse ano, pela graça de Deus, vamos completar 15 anos casados. Então, estamos juntos nessa batalha e esperamos realmente que a mensagem que hoje vamos partilhar possa, de alguma forma, trazer algum refrigério a todos nós. Amém. Amém. E o que nós queremos partilhar para vocês hoje são três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, queríamos falar sobre o plano de Deus para o casamento. Amém. Depois, partilhar um pouco sobre o papel do homem no casamento e o papel da mulher no casamento. Amém. Tudo em prol de concorrer exatamente para que o plano de Deus possa ser concretizado nas nossas vidas. Amém. Então, vamos começar. Então, nosso primeiro ponto é plano de Deus para o casamento. Mas, antes de mais, vamos a Deus em oração. Deus Pai, Senhor eterno, Criador do céu e da terra, santo é teu nome, Senhor, e obrigado pela honra e o privilégio que nos dás de sermos teus filhos, de estarmos, Deus eterno, diante de tua presença, a poder ter esse privilégio de ouvir a tua palavra ou de falar da tua palavra, Pai. Pai Santo, eu quero pedir perdão pelos erros que tenhamos cometidos, Deus, nos desculpa por qualquer falta, Deus Pai, e venha, Deus eterno, participar, Deus eterno, deste nosso encontro. Amém, Deus. Deus, enchendo-nos do teu Santo Espírito, Amém. para que ao levantarmos daqui saiamos encorajados, Deus Pai, Amém. e prontos a fazermos mudanças, Deus Pai, a fazermos coisas que vão honrar e glorificar o teu santo nome. Amém. Esteja comigo e Ilsa, que vamos partilhar essa palavra. Por favor, Deus. Agradecemos por estares a nos usar nesta hora e pedimos que nos ajude a não falarmos conforme a carne, mas que o teu Santo Espírito fale nesta hora. Amém. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Em Gênesis 2:24, a Bíblia diz: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Deus pensou na união quando definiu o casamento. Deus olhou e viu Adão sozinho, e Deus então fez a Eva e pensou que os dois devem ser somente um. Dois seres totalmente diferentes, ok? Sabemos que os homens têm uma característica, as mulheres têm outras características. Os homens não gostam de detalhes, são poucos emotivos, né? Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, né? Objetivo, estou bem. Já Ilsa é detalhista, quer saber pormenores, e é mais emotiva. É do estilo de pessoa que às vezes não é preciso ser forte, preciso suportar, aguentar. Já Ilsa facilmente derrama lágrimas, deixa-se mais fácil se envolver
E é próprio, é o que acontece, mas é mesmo assim que Deus definiu, dois seres diferentes, né? São diferentes, o que possibilita com que consigam de fato ser um. E na passagem que lemos, a Escritura diz sobre saírem da dependência de seus pais e começarem uma nova jornada com um propósito de tornar-se um. Então, no plano de Deus é que o homem abandona o pai, abandona a mãe e com a sua mulher eles se tornam uma só pessoa. Por meio desse plano, Deus permite que, apesar das nossas diferenças, nós conseguimos nos tornar realmente um nessa unificação que ele aqui fala, não é? É mostrar que no impossível, né? Para nós os homens parece possível. Duas pessoas que nascem em lugares completamente diferentes, têm educação completamente diferente, mas ao mesmo tempo Deus permite que elas possam se encaixar dentro, né, do plano dele de nos tornar uma só pessoa na maneira de pensar, de agir, de ser, apesar das diferenças que há entre um homem e uma mulher. Deus mostra que realmente há essa possibilidade dentro do plano dele, que isso se torna algo perfeito. Exatamente. E em Gênesis 2, no versículo 18, a Escritura diz que depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Não foi Adão quem se queixou de solidão, mas foi Deus que viu a solidão de Adão. Adão talvez se achava completo, se achava bem, se achava que não estava faltando nada, ou se havia um vazio, não percebia o que faltava. Ele tinha tudo à sua volta, tinha água, tinha comida, tinha sombra, tinha os animais por perto para se distrair, podia desfrutar daquela fauna toda linda que ele tinha à sua volta. E ele fazia o seu trabalho sem esforço nenhum e com toda alegria. E de certeza ele via que estava tudo bem, estava tudo bom, mas Deus olhou para ele e viu que não é bom que o homem viva só. Quando Deus diz que não é bom, é porque realmente falta alguma coisa. Então, eu vejo realmente o poder de Deus e essa bondade de Deus em não nos deixar só e não deixar que o Adão vivesse só, mas pudesse trazer alguém que o corresponda. E ele disse: não é bom. Quando algo não é bom é porque aquilo não edifica, aquilo não encoraja, aquilo não ajuda a crescer. Mas Deus realmente pensou naquela época, né? Pensou em Adão e pensou em nós também, para que nós não vivêssemos só, desculpa, mas que nós pudéssemos realmente ter essa ligação. Então eu quero agora que nós tentamos refletir. Quem pensou primeiro no casamento? Homem ou Deus? Por 30 segundos, vamos tentar pensar. Quem pensou primeiro no casamento? Homens ou Deus? De certeza que você disse Deus. E se você disse Deus, está certo. Foi Deus quem pensou primeiro no casamento. Hoje todos nós pensamos, eu tenho que ter uma mulher, eu tenho que ter uma esposa. Por quê? Porque existe. Se não existisse, não teríamos pensado. Mas Deus pensou. Então, e vê o que a Escritura diz. Não é bom que o homem viva só. Vou fazer-lhe alguém que o ajude, que o complete. O que quer dizer que o homem, ou Adão, não estava completo, estava incompleto. Então, sem a mulher, de fato, estamos incompletos. Sem o homem, de fato, estamos incompletos. E não é bom. Por isso é que cada um de nós deve se maravilhar
de estar casado, Amém. de ter um parceiro. E de fato faz parte do plano de Deus. Deus quis assim, que o homem tivesse uma mulher. É verdade, porque no meio do casamento nós experimentamos tanta coisa. Quando Deus diz que Ele vai fazer alguém que o corresponda, não é essa ligação, essa proximidade que faz com que realmente, no meio dessa união, dessa relação, sintamos coisas maravilhosas, não é? Eu amo Simon, ele me ama, nós cuidamos um do outro, nós constituímos família. Então Deus permite que por meio dessa ligação tenhamos e vivenciamos coisas maravilhosas no casamento, que só se pode viver dessa forma, unido a união entre um homem e uma mulher. E ele disse, não é bom. Então é bom estar com Simon. Eu acredito que para vocês, irmãs, também é bom estar com os vossos parceiros. Amém. E então, perceba aqui que Deus é o grande arquiteto do casamento. E Ele é que tem o plano para o casamento. Sério? E o plano dele é que os dois se tornem um. Os dois se tornem um. Se eu e Ilsa conseguirmos ser um, eu e Ilsa vamos conseguir ajudar exatamente outros a serem também um. Vocês lembram da oração de Jesus? Para que Deus abençoasse para que os seus discípulos fossem um, como Ele, Jesus e Deus são um. E esse é o plano. Através do casamento, podemos inspirar o mundo, podemos inspirar a igreja, podemos inspirar a sociedade, que é possível ser um. Em Jeremias 29, a Escritura diz que só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Deus é o dono do plano. É Deus exatamente que estabeleceu o casamento. E Deus não planificou, não planeou o casamento para a desgraça. Ou talvez quando Ilsa falha contra mim, eu olho, Deus, o que aconteceu? Essa mulher que você me deu, um bocado como Adão falou, não é verdade? Porque deixamos de compreender que Deus tem um plano, Ele é o dono do plano, e Ele sabe exatamente de cada etapa que nós passamos, boas ou más, mas continua sendo Ele exatamente aquele que está pondo a mão por trás de tudo. E nós precisamos compreender que Deus planeou o casamento para que os dois se tornem um. Não para desgraça, mas para prosperidade. É tão bom saber que Deus tem um plano para nós e que esse plano realmente vem de um ser perfeito. Né? Deus é perfeito e tudo aquilo que Ele faz é bom. Ainda bem que esse plano de casamento não vem nem do Simon, nem de mim e nem de vocês também. Ainda bem que é de Deus, porque com Deus, né, todas essas coisas que nós estamos a construir, porque Ele diz, não é plano de nos causar dano, mas de nos dar prosperidade, um futuro bom. Então, Deus, quando pensou no casamento, Ele pensou que cada um de nós pudesse experimentar essas boas coisas. É tão perfeito que Deus, em várias passagens da Bíblia, Ele compara a igreja com o casamento, né? Ele dá o exemplo, né, do corpo de Cristo como se fosse o casamento. Então, é algo tão sagrado para Deus, tão importante para Deus. Mas uma das coisas que a mim deixa muito feliz é saber que esse plano não partiu de nenhum homem, não é? De nenhuma mulher, mas esse plano partiu de Deus, que é perfeito, e Ele pensou para que nós pudéssemos experimentar e viver coisas boas dentro do nosso relacionamento como marido e mulher. Exato. Deus não planeou o casamento pensando no divórcio. Certo. Deus planeou exatamente no casamento pensando que dois seres diferentes vão poder ser um. Eu me lembro a passagem de Adão falando, esse
carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, essa é a beleza. E quando Deus, quando falou de fazer a mulher a um ser que vai o completar, não disse nada para Adão. E depois só lhe apresentou a mulher. E ele, quando olhou a mulher, logo percebeu, uau, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. E esse era o plano de Deus, que os dois se tornassem somente um. Divórcio não faz parte do plano de Deus. Tanto é que Jesus, em Mateus 19, 8, responde exatamente aos fariseus que Moisés tinha permitido que dessem cartas de divórcio por causa da dureza do coração dos homens. É a nossa dureza, ou a dureza dos nossos corações, que faz com que muitas das vezes nós tiramos Deus como exatamente a figura central, ok? Nas nossas vidas, e neste caso mesmo no nosso casamento. Amém. E começamos a pensar que nós somos os donos, aqueles que têm o plano certo, o plano perfeito. Mas o plano é de Deus, o plano é de Deus, é Ele que planificou. Eu não sei, não fazia parte da minha lista, né? Que essa seria a mulher com quem eu iria casar. Mas a verdade seja dita, né? Estamos felizes, temos momentos altos, momentos baixos, mas ao longo desses 15 anos temos aprendido a nos perdoar, temos aprendido exatamente o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta, e se formos a somar, podemos dizer que temos mais vitórias do que derrotas. É bom ver exatamente a vontade e a alegria que ainda existe de que estamos aqui juntos e devemos exatamente continuar debaixo desse plano maravilhoso de podermos nos tornar somente um, que é o plano de Deus. Por isso é que a escritura que queremos partilhar com vocês agora, de Salmos 127, 1 e 2, é uma escritura que tanto nos encoraja, que muito buscamos, que muito procuramos, porque entendemos que Deus exatamente é quem tem o plano perfeito para o nosso casamento. A passagem diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. É verdade. Mesmo quando estão dormindo. Meus irmãos, minhas irmãs, é só com Deus. E Deus tem um plano. E o plano dele é que nós sejamos um. Se nós deixarmos Ele trabalhar, ok? Aquilo que nós achamos impossível, poderá ser possível. É bem verdade que eu e Ilsa vamos ser sempre diferentes. É verdade. Vamos ser sempre diferentes. O meu cabelo não cresce ao tamanho que o dela cresce. Essa é a verdade. Por mais que eu deixe crescer, não vai chegar no tamanho que o cabelo dela chega. Ela não consegue criar barba, né? Tem algumas coisas que vão ser sempre diferentes. Tem determinadas coisas que ela gosta, que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto, que ela não gosta. Mas ainda assim, porque é Deus quem conduz, quem dirige, quem comanda essa relação, ok? O nosso casamento continua andando e acreditamos que vai indo na direção que Deus quer, que Deus deseja. Bom, nós temos a grande convicção, eu acredito que o Simon também, e perdoa-nos, irmãos,
se eu vou parecer ser orgulhosa, mas uma das coisas incríveis que eu amo no nosso relacionamento como marido e mulher, eu acho que desde que nós nos tornamos discípulos e afirmamos realmente o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, nós temos procurado perceber realmente essa passagem. Se não for Deus, não tem como as coisas acontecerem. E se não for Deus a fazer as coisas acontecerem, será impossível eu e Simon ter essa relação de amizade, de amor, de cumplicidade, de companheirismo, né? Na forma como educamos os nossos filhos, na forma como servimos Deus. Nós percebemos isso. Por isso nós não ousamos fazer nada sem que realmente nos apresentemos a Deus. Durante algum tempo, como marido e mulher, nós temos orado juntos. Já faz muito tempo que nós oramos todos os dias juntos. Nós meditamos a palavra de Deus porque nós compreendemos que realmente sozinhos não somos capazes de fazer a coisa acontecer. E a Bíblia diz, se não for, e significa que não existe uma outra forma de completar essa relação de marido e mulher, né, de casal, de pessoas diferentes, a se completarem se não for por meio daquilo que Deus pode fazer. Somos infelizes se pensamos que nós sozinhos somos capazes de fazer. Exato. Por isso, todos os dias nós oramos juntos, embora temos dificuldades espirituais, desafios por vencer, mas todos os dias nos lembramos, dentro da nossa relação, que nós precisamos da presença de Deus para que nós consigamos realmente chegar até onde nós chegamos. Esses 15 anos que vamos fazer agora em maio, no dia 25, também tivemos desafios. 27. 27? Dia 27, desculpa, talvez Simon está atento. Não é? Dia 27. Nós percebemos também que durante esse tempo todo nós temos os discipuladores nos ajudando, nós temos os irmãos orando por nós, mas nós temos a responsabilidade de nos aproximar diariamente com Deus para que esse plano de Deus realmente se efetive no nosso casamento. E o casamento representa muito para Deus, assim como para qualquer sociedade. Qualquer sociedade que tem casamentos fortes se torna uma nação forte. Essa é a verdade. Casamento onde, de fato, os maridos tratam bem as suas mulheres, as mulheres tratam bem os seus maridos, ok? A educação para as crianças também tá mais salvaguardada. Essa é a verdade. E Deus espera exatamente isso de cada um de nós. Deus tem o plano de poder ganhar almas. E Ele quer ganhar almas para Jesus Cristo. Quer levar pessoas para a eternidade, mas através do teu e do meu casamento. Ele quer que quando as pessoas olham para nós, possam dobrar os joelhos e dizer, Deus existe. Quando eu olho para aquilo que somos, aqui em Angola é um país onde viveu muitos anos na guerra devido ao tribalismo. Só para vocês terem em mente, eu sou Kikongo, ele é Kimbundo. E os dois povos, muitas das vezes, não se dão. Verdade. Agora eu me pergunto, como é que uma nação como Angola vai ser unida, ok? Se os casamentos não funcionarem. Mas quando casamentos como esse funcionam, pessoas de tribos diferentes se rendem diante de Deus, esquecem as suas culturas, esquecem exatamente os seus hábitos e costumes e deixam Deus transformar os seus corações, então elas estão mais habilitadas para ajudar a sua sociedade a caminhar exatamente para aquela paz que nós desejamos. Nós queremos ver uma igreja crescendo, onde os solteiros se alegram e desejam cada vez mais batalharem para amanhã também se casarem, mas é através do nosso exemplo, é através da nossa alegria, é através da nossa inspiração que eles vão, de fato, acreditar que casamento é um plano de Deus. Então, nós queremos encorajar muito
você entender que o plano de Deus para o casamento é que vocês sejam um. Então, esse é o plano de Deus e é isso que nós queríamos partilhar com vocês nessa primeira parte. Obrigado. Agora que já falamos sobre o plano de Deus para o casamento, que é exatamente de nos tornar um, e ao sermos um também estamos em condições de contribuir para que a nossa sociedade esteja melhor, para que a nossa igreja esteja melhor e podemos estar em condições de oferecer um ambiente mais salutar para as nossas crianças, quando exatamente enquanto casal conseguimos exatamente concorrer para aquilo que é o plano de Deus. E nesse plano, Deus conta com o papel do homem. Meus irmãos, Deus conta conosco. Nós temos um papel importante para que de fato o plano de Deus para o casamento aconteça. Um plano de prosperidade e não desgraça. Nós temos um papel importante para que a prosperidade que Deus promete aconteça. Nós, os homens, precisamos nos erguer, precisamos nos levantar exatamente para cumprir o nosso papel. Em Josué 24:15, a Escritura diz: mas se vocês não querem, Josué 24:15, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. E é aqui que eu quero encorajar a nós, irmãos, entendermos que é nosso papel liderar a nossa família para servir a Deus. Ainda que todas as famílias deixem de servir a Deus, que nós sejamos que nem Josué, aqueles que consigamos gritar exatamente para tudo e para todos, ok? Que eu e minha família serviremos ao Senhor. Não importa a situação política, não importa as condições em que estamos vivendo, não importa se existe injustiça contra nós, mas tenhamos a convicção de liderar, de gritar que nós, eu e minha família, iremos exatamente servir ao Senhor. A Bíblia fala que o homem é a cabeça da casa. E há cada vez mais dificuldades de termos um mundo melhor, uma sociedade melhor, porque os homens estão falhando no seu papel de liderar as famílias. Os homens às vezes passam mais tempo no trabalho, os homens às vezes passam mais tempo bebendo, os homens às vezes passam mais tempo exatamente assistindo jogos e se esquecem exatamente do papel de poder liderar a sua casa, a sua família para servir a Deus. Esta é a pergunta que tenho para ti, meu irmão. O que é que estamos fazendo para que nossas famílias estejam a servir a Deus? Ou estamos voltando aos nossos costumes do passado? Devemos ter a mesma convicção que Josué, o de gritar, eu e minha família. Josué não é egoísta. Ele não diz eu, mas ele diz eu e minha família. É importante, irmãos, que cada um de nós esteja decidido que em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer ação, não nos esqueçamos da família.
nos lembramos sempre que nós temos uma família. Outra passagem que eu quero chamar é Job, capítulo 1, versículo 5, que a Escritura diz: quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Meus irmãos, é nosso papel também interceder em favor das nossas famílias. É triste que às vezes nós confiamos que é o pastor que vai orar pela nossa família. Nós confiamos que é os líderes que vão orar pela nossa família, que é o discipulador que vai orar pela nossa família. É a igreja que vai jejuar. Eu vejo que muitos de nós até ficamos tristes, zangados, se a igreja ouve que nós temos um problema, uma situação e não está orando para nós. Mas vê a atitude de Jó. Vê a atitude de Jó. E esse é o papel de todo homem. Orar pela sua família. Tu és aquele que dia e noite tens de dobrar os teus joelhos para pedir a Deus em favor da tua família, para pedir o perdão dos pecados dos teus filhos, da tua esposa. És tu que deve estar lá orando. Meus irmãos, duas coisas aqui que eu acabei de falando, que é nosso papel. Primeiro, ter a mesma convicção que Josué, ou exatamente de poder dirigir a nossa família, de poder liderar a nossa família para servir a Deus. E segundo, ser um homem de oração. Nós precisamos ser homens de oração. Nós precisamos tirar momentos, tirar tempo, não só para trabalhar, não só para ganhar dinheiro, mas também para orar. Encontra um sítio, procura lugares, vai para um parque, senta num banco de rua, fica orando, fica pedindo em favor da tua família. Amém. Fica suplicando em favor da tua família, pedindo. É fácil gritar, é fácil se zangar, é fácil ofender, exatamente quando a esposa falha ou os filhos falham. Mas a pergunta é, quanto tempo passamos orando, gritando em oração: Deus ajuda a minha esposa, Deus ajuda os meus filhos. E esse é o desafio, esse é teu e meu papel, orar em favor das nossas famílias. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, a Escritura diz: também vocês, maridos, na vida em comum com a esposa, reconheçam que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Amém? Nessa passagem, somos chamados a agir de maneira correta para que nada atrapalhe. Se somos nós aqueles que devem interceder pela família, mas se tivermos coisas atrapalhando, qual é o efeito das nossas orações em favor das nossas famílias? Nenhum. Meus irmãos, por isso é preciso afastar tudo. Eu aqui quero chamar meus irmãos quanto à questão do respeito para com a mulher, de não ofendê-la, de não trair ela. Os homens estão cada vez mais errando nos casamentos. É muito fácil o homem achar que não consegue
a viver só com uma mulher e que acha que tem direito de experimentar, mas é preciso respeitar a tua mulher. Respeitar e lembrar as palavras de Adão. Carne da minha carne, osso do meu osso. Lembrar as palavras de Paulo, que esse corpo já não é teu. Então não pega o que pertence à tua esposa e dê a uma outra mulher. Viva afastado da imoralidade sexual, meus irmãos. Vivam afastado disso para que as vossas orações possam ser ouvidas por Deus. Para que as nossas orações possam ser ouvidas por Deus. Não adianta a gente dizer que eu estou ao serviço de Deus, que eu oro a Deus, mas você tem coisas que atrapalham o teu relacionamento com Deus. Não vamos ser iguais aos maridos no mundo que estão cheios de namoradas. Meus irmãos, vamos ser fiéis a nossas mulheres. Vamos respeitar. Esse corpo já não é nosso. Pertence a elas. Então, vamos de fato dar às nossas esposas aquilo que pertence a elas. Não pega o dinheiro do filho, da educação das crianças para gastar com vinho, com cerveja, com uísque. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Pega esse dinheiro e dê às tuas crianças. Dedica para aquilo que ela precisa, meu irmão. Não pega a tua viatura que você lutou, que você trabalhou, que você orou, que Deus abençoou e que você pediu em prol de você poder dar melhores condições de vida à tua família, para colocar lá ao teu lado uma prostituta. Não faça isso, meu irmão. Eu quero muito encorajar-nos com esses 3 pontos que eu aqui falei. O de ajudarmos as nossas famílias a servir a Deus, o de sermos homens de oração e o de respeitarmos as nossas esposas, não oferecendo o nosso corpo para mais ninguém, a não ser entregar a elas que são as donas dos nossos corpos. Amo muito vocês. Obrigado. Amém, 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 irmãs. Para mim é uma grande alegria poder partilhar com vocês essa mensagem, não é? Falar para vocês sobre o papel da mulher no casamento. No livro de Provérbios 31, no versículo 10, acho que essa escritura é bem conhecida por todas nós, mas vale a pena ler. A Bíblia diz: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. A Bíblia diz que é difícil encontrar uma boa esposa. Irmãos, o que é ser realmente uma boa esposa? Uma boa esposa é aquela que faz parte do plano de Deus para o casamento. Sabe, lembram no princípio, quando começamos a falar sobre o plano de Deus para o casamento? Deus falou que um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão um só. Esse tipo de esposa aqui que a Bíblia fala. Por isso é difícil encontrar mulheres que tenham um relacionamento com Deus. Porque para o plano perfeito de Deus sobre o casamento, há necessidade de encontrar essas mulheres. E no mundo hoje existem realmente muitas esposas, muitas mulheres. Mas é difícil encontrar a esposa ideal para o homem que Deus quer que ele seja. Então eu me sinto privilegiada em saber que sou uma esposa do Simon. E eu espero realmente poder estar dentro desse plano de Deus de tornar a mulher realmente alguém que realmente é uma pedra preciosa. É alguém que dá ali para lhe corresponder. Ainda em Lucas, no capítulo 2, no versículo 51 e 52, a Bíblia fala: então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia Jesus,
guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Sabe, aqui a Bíblia faz menção da mãe de Jesus. Significa que realmente as mulheres sempre tiveram um papel importante na vida de um homem, na constituição de uma família. A Bíblia fala que Jesus ia com seus pais. Jesus estava com seus pais. A Bíblia fala que ele crescia, né, tanto na estatura como no conhecimento. Significa que realmente havia um trabalho duplo entre o pai e a mãe para que Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele pudesse crescer de uma forma que glorificava a Deus. Sabe, minhas irmãs, eu queria compartilhar com todas vocês que o casamento não é, a relação de marido e mulher não é uma relação de competitividade. Nós não estamos competindo no casamento com os nossos irmãos. Cada uma de nós precisa perceber qual é o papel que Deus deu à mulher. Muitas vezes há uma guerra tão grande. Hoje nós falamos sobre a emancipação. As mulheres querem lutar sobre seus direitos e lugares no mundo, né? Assumirem posições. E isso é bom para todas nós. Isso é bom que a mulher realmente ocupe lugar de chefia. Mas sabe, para nós também dentro da igreja, dentro do plano de Deus, a mulher tem realmente um propósito. Não só de se emancipar, mas de estar aqui dentro para que o plano de Deus se concretize dentro da família. Hoje na igreja, falo em particular na nossa igreja, há muita luta sobre o papel de um e o papel de outro. Eu não preciso estar confusa qual é o meu papel e qual é o papel do Simon. Eu não preciso fazer o papel do Simon quando Deus me concedeu também o meu papel. Por isso aqui a figura da mãe de Jesus chama-me muito a atenção. Sabe, muitas vezes nós deixamos, é verdade que é responsabilidade dos nossos irmãos cuidarem das nossas famílias, porque eles são a cabeça. Mas sabe, a Bíblia diz, eu farei aquela que o que respondesse. Eu me sinto privilegiada por ajudar meu marido quando ele está ocupado no trabalho e não pode preparar o devocional familiar, e eu posso ajudá-lo a preparar o devocional. Sabe, eu me sinto feliz em poder orar com os meus filhos e ensiná-los a palavra de Deus quando meu marido, por alguma situação, não pôde fazer. Sabe, irmãs, nós estamos a fazer para os nossos filhos. Nós estamos a fazer para as nossas famílias. Então é um privilégio para nós, não é? Cuidar das nossas famílias. Mas muitas de nós ficamos no canto à espera de que meu marido não está a fazer. Meu marido não está a liderar a minha casa. Sabe, aqui nós vemos a figura da mãe de Jesus, o trabalho que o pai e a mãe faziam. E eu me sinto realmente honrada por poder ajudar meu marido quando ele não pôde fazer, em vez de estar sentada, parada, né? E deixar com que no tempo dele as coisas aconteçam. Não, eu estou aqui não para competir com ele, mas estou aqui para colaborar, para ajudar e para fazer com que o plano de Deus se concretize dentro da minha família. Minhas queridas irmãs, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17, a Bíblia fala: quanto a você, continua firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe de quem foram os teus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Uau! Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu acredito e eu creio que você também acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Que é por meio dessa verdade que nós realmente vamos conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Paulo aqui fala a Timóteo, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu. Sabe, no princípio, ao partilhar com vocês, irmãs, uma coisa eu ganhei como convicção na minha vida como discípula. Eu preciso do Simon para crescer na fé, porque é meu irmão, é meu esposo,
e é uma pessoa que Deus deu para me ajudar a crescer. Mas a responsabilidade da minha fé, a responsabilidade do meu crescimento, não depende dele, mas depende de mim. Porque a Bíblia fala aqui, quanto a você, continua firme nas verdades que aprendeu. Sabe, as verdades que nós aprendemos estão na Bíblia. E a Bíblia serve para nos corrigir. Sabe, essa escritura nós aprendemos nos estudos que nós demos para as pessoas. Ela é aplicável a tudo. Para a educação dos nossos filhos, para os nossos casamentos, para os nossos negócios, para os nossos trabalhos. Então nós temos a palavra de Deus como orientação. Não estou a invalidar de maneira nenhuma o papel dos nossos maridos e nem quero que cada uma de nós hoje sinta-se que quer ser líder. Mas você não precisa do teu marido para crescer na fé. Ele é um apoio, mas você precisa da palavra de Deus e se manter nas verdades que você aprendeu. Sabe, hoje nós estamos aprendendo muitas verdades que estão vindo do mundo e que têm estragado os nossos casamentos. Que meu marido tem que fazer, meu marido tem que me ajudar. Sabe, nossos maridos estão ali para fazer, mas Deus nos deu o lugar de ajudadoras. Sabe, para nós, mesmo mulheres cristãs, esse lugar de ajudadora ainda é lugar de humilhação. Nós ainda nos sentimos humilhadas, menosprezadas, menos importantes. Pelo contrário, eu me sinto privilegiada por ser realmente aquela que Deus escolheu para ajudar meu marido. Sabe, quando Simon falou sobre as diferenças entre o homem e a mulher, ele mostrou uma diferença. Nós somos observadoras. Nós conseguimos notar coisas nas nossas famílias onde nosso marido não pode notar. E nós estamos lá para fazer. Nós estamos lá para ajudar, para encorajar, para fortalecer. Muitas de nós estamos empurrando nossos maridos para outras verdades, que não é a verdade da palavra de Deus. Nós estamos reclamando sobre poucos bens materiais nas nossas casas. Nós estamos reclamando sobre poucas possibilidades que temos, mas nós não estamos reclamando sobre o quão importante é tê-los perto de Deus. Sabe, minhas irmãs, a palavra de Deus, a Bíblia fala aqui, isso para que o servo de Deus esteja pronto e preparado para fazer todo tipo de boa obra. Sem Deus, nós não vamos conseguir fazer as coisas que nós temos que fazer para ajudar os nossos maridos. Eu encorajo a todas nós. Uma das coisas que meu marido me ensinou há bem pouco tempo, numa situação que eu tive, muito difícil, nós temos que aprender a orar mais e a falar menos. Sabe, tira tempo para você orar mais sobre teu marido, sobre as dificuldades que ele está passando, sobre seu trabalho. Tire tempo para orar com os seus filhos, sobre as dificuldades que há na vossa família. Porque só por meio da oração, só por meio de Deus, só por meio da sua palavra, nós vamos conseguir vencer todos os desafios. Amém, irmãs? Eu espero que cada uma de nós perceba realmente que o nosso papel não é simplesmente de querer liderar. Eu não quero liderar porque esse não me convém. Cada uma de nós deve prestar atenção no papel que Deus deu. Sabe, se nós estamos a educar nossos filhos, muitos de nossos filhos são mal educados e essa é a tarefa da mãe, ensinar a falar, ensinar a comer na mesa, porque nós passamos mais tempo com nossos filhos. Sabe, minhas irmãs, por último, queria partilhar as escrituras de 1 Pedro 3, 1 a 6, que diz: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo, dedicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança em Deus. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim.
Ele obedeceu a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Sabe, a Bíblia aqui nos encoraja sobre vários aspectos da mulher. Ele fala: mulheres, sejam obedientes a seus maridos. Irmãs, deixem-se ser lideradas por vossos maridos. Independentemente deles serem fortes ou fracos na fé, nós precisamos fazer cumprir as Escrituras Sagradas. Sabe, hoje as mulheres têm procurado se enfeitar de todas as formas. Nós estamos aí para os ginásios, estamos a fazer dietas, estamos a procurar nos vestir, nos pentear de forma que realmente possamos ser notadas pelos nossos maridos, mas a Bíblia mostrou aqui a verdadeira beleza da mulher está na mulher que realmente tem um relacionamento próximo com Deus. Então, sabe, minhas irmãs, eu sei que a batalha é muito grande, que talvez os nossos maridos não estejam a fazer o que nós gostaríamos de ver eles a fazer nas nossas famílias. Mas, sabe, nós devemos confiar no plano de Deus para nossas famílias. Eu encorajo a cada uma de nós a orar. Eu encorajo cada uma de nós a se potencializar espiritualmente para fazer face àquilo que os nossos maridos não podem fazer quando estão no trabalho, quando estão ocupados, quando estão desencorajados. Muitas de vocês talvez não tenham maridos cristãos, mas é possível realmente nós fazermos o nosso trabalho. Sabe, Timóteo foi educado pela sua avó Loide, sua mãe. A Bíblia não refere o seu pai. Então significa que nós também podemos trazer a palavra para dentro das nossas casas. Eu amo cada uma de vocês e obrigada pela oportunidade. Amém. Amém, irmãs. Muito obrigada pela oportunidade que me deram de poder partilhar com vocês essa lição. Saibam que é o desafio também meu de poder fazer cumprir o plano de Deus dentro da nossa família. Dizer que eu amo cada uma de vocês, estou com muitas saudades. Gostava muito de poder estar perto e abraçar todas vocês. Eu acredito que quando a pandemia passar, nós teremos essa oportunidade de poder nos ver face a face. Amém. Amém. Então, o que acabamos de falar, esperamos que de fato possa encorajar cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade que nos dão. Só para lembrar, Deus planeou o casamento. Deus planeou o casamento. E Ele planeou para que seja algo próspero e não de nada de desgraça. Essa é a verdade. Ele planeou para que, de fato, o homem e a mulher se tornassem somente um. Amém. Por isso, tu, meu irmão, deves cumprir o seu papel de servir a Deus, de interceder em favor da tua família e de respeitar o leito da tua mulher. E tu, minha irmã, deves cumprir o teu papel de obedecer o teu marido, de cuidar a tua família como uma mulher exatamente exemplar, conforme Provérbios falou. Amém. Nós amamos muito vocês e para Deus vai a glória. Muito obrigado. Amém.